Olá, visitante do canal Eletro, um bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha. Meu nome é Isaac, seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema, sobre um assunto que aflige muitos de nós, o computador desligando sozinho sem motivo. Isso é muito frustrante, não é mesmo? Então fica ligado nesse vídeo, que nesse vídeo eu vou te dar 10 motivos que pode estar acontecendo aí com o seu computador e pode estar motivando ele a desligar sozinho para você poder solucionar. Então bora lá pro vídeo. Vale lembrar que fora essas 10 causas que eu vou citar aqui no vídeo, existem outros fatores que podem estar levando o seu computador a desligar sozinho. Então, se você não se sentir confortável com realizar alguma operação, alguma tarefa que a gente mostrar aqui no vídeo, ou se nenhuma delas resolveu o seu problema, então eu aconselho você procurar a ajuda de um profissional, de um técnico aí da sua cidade ou da sua região, tá bom? Então, sem mais delongas, bora aqui para o primeiro motivo. O primeiro motivo que eu vou citar aqui na lista, ocorre com muita frequência, ele é um dos principais vilões que causam o desligamento do seu computador, né? O desligamento automático da sua máquina. É a falta de pasta térmica. Então, o que acontece? É o superaquecimento, né? Então, o que acontece? Quando a sua CPU, quando o seu processador, ele superaquece, existe um mecanismo aqui na placa-mãe que, para impedir que outros componentes sejam danificados, ou que a sua placa-mãe inteira seja danificada, né? Devido ao superaquecimento do processador, então a placa-mãe ela desliga sozinha, o que faz com que o seu computador, obviamente, desligue também. Então, o que isso pode estar ocasionando, né? O que pode estar ocasionando esse superaquecimento? A falta ou o ressecamento da pasta térmica. Essa pasta aqui, ela fica entre o dissipador de calor, que é esse dissipador aqui de alumínio, ó, ele fica abaixo do cooler, né? Este dissipador ele entra em contato diretamente com a pasta térmica e o processador. Então, a função da pasta térmica é amplificar, né, a transferência de calor do processador para o dissipador e ter assim um resfriamento mais eficiente. Quando essa pasta térmica aqui fica por muito tempo ou passa da validade, ela resseca, então a sua eficácia ela diminui, ela não funciona mais da maneira como ela deveria funcionar. Então o seu processador ele começa a superaquecer, principalmente quando você vai abrir um software muito pesado, que exige muito da memória do processamento, e também jogar jogos, né, que exige mais do processamento. Então o seu processador ele superaquece, a pasta térmica não está mais funcionando da maneira que deveria funcionar, então a sua placa-mãe ela vem a desligar. Então às vezes você liga o computador, ele funciona normal, e depois ali no decorrer do uso ele acaba desligando. Então esse foi o primeiro motivo. Verifique se a sua pasta térmica está corretamente aplicada, se ela está não está ressecada, né, vamos dizer assim, e para que ela faça o papel dela, que é transferir o calor do processador para o dissipador. Assim você não vai ter problemas de superaquecimento. Outro motivo que pode estar causando esse superaquecimento é quando esse cooler aqui, ó, essa ventoinha, ela falha. Isso pode acontecer. Quando ela perde a potência dela ou dá algum problema, ela para de funcionar, então o seu processador vai passar a superaquecer, porque ele não tem mais um sistema eficaz de resfriamento. Isso também pode ocasionar o superaquecimento do processador e o desligamento da máquina. Também procure colocar o seu computador, o seu gabinete, em um local ventilado, porque se você pegar o gabinete e encostar na parede, e eu já vi por incrível que pareça pessoas colocarem o gabinete até atrás de algum armário, de algum lugar assim, não vai ter ventilação. E se você notar a tampa do gabinete atrás dele, existem vários furos. Esses furos é para que exista uma troca de ventilação, né, dentro do seu gabinete, para que o ar quente circule, né, saia e possa vir um ar mais refrigerado para que não fique superaquecido dentro do gabinete. Isso também pode ocasionar o superaquecimento do processador e o desligamento da placa. Então verifique todo esse circuito de resfriamento, que é pasta térmica, ventoinha, se ela está girando. Existem até softwares hoje em dia que mostram a velocidade da ventoinha e o desempenho dela, e também se o seu gabinete ele não está escondido atrás de algum armário, ou se não tem alguma coisa obstruindo a tampa dele, impedindo que a circulação do ar ocorra normalmente, tá bom? Então vamos agora para o segundo motivo. O segundo motivo ele não é tão comum assim, igual ao primeiro de superaquecimento, mas ele pode também ocorrer, que é falha de energia. Como assim falha de energia? Picos, né, de energia que estão oscilando aí na rede da sua residência. Muitas das vezes você está trabalhando com um computador e você vê que a luz da sua residência ela dá aquela piscada. Isso são picos de energia, né, oscilando acima ou abaixo, geralmente abaixo do nível permitido, né? Então a fonte de computador ela necessita de uma determinada potência, né, para funcionar, de uma determinada quantidade de energia. Então quando esses picos eles caem demais, quando existe uma oscilação muito grande aí na rede da sua casa, então acontece a mesma coisa. A fonte ela não tem alimentação suficiente
suficiente de energia e ela não consegue alimentar a placa-mãe. Então, ou a fonte ela desliga, algumas fontes desligam, ou dependendo do modelo da fonte, ela não desliga, mas ela não tem energia suficiente para fornecer para o seu hardware, seja ele placa-mãe, HD, drive de DVD, hoje em dia placas de vídeos mais potentes, né? Então vai ocasionar a mesma coisa. Quando não existe energia suficiente, o seu computador também vai desligar automaticamente. Então pode ser esse o seu caso. Se você percebe oscilação, a luz ela piscando, ou de repente você percebe que está tendo muita oscilação de energia na sua casa, aí você tem que chamar um eletricista e verificar qual é o motivo que pode estar ocorrendo esses picos de energia na sua casa, né? Essa oscilação, na realidade, nem sempre é um pico, às vezes é uma oscilação para menos. Pode ser algum eletrodoméstico que está querendo entrar em curto, que está consumindo demais, pode ser algum problema aí na sua rede elétrica que está fazendo com que o seu computador desligue automaticamente. Então esse é o segundo motivo, fica de olho nele. O terceiro motivo é falhas de hardware. O que é isso? A falha de hardware é quando um HD não está funcionando corretamente, ou quando a sua fonte está com algum capacitor estufado, não está funcionando corretamente, ou quando uma memória está desgastada, né? Muitas vezes o pente de memória ele tem esse desgaste também e acaba ocasionando um mau contato. Inclusive eu já ensinei aqui no canal como limpar os pentes de memória com borracha ou com álcool isopropílico. Tem que tomar cuidado quando você limpa com borracha, porque os contatos ali eles são muito sensíveis, você pode desgastar ele, então é de forma leve. Tem aqui no canal o vídeo. Então um defeito grave de hardware, ele pode sim fazer o seu computador desligar. Então, quando o seu computador está desligando, mesmo se não está superaquecendo, a sua rede está estável, né? A rede elétrica da sua casa está estável, e mesmo assim ele continua desligando, pode sim ser um problema mais grave, ou na fonte, ou na memória, ou no processador, algum problema de hardware com o seu computador. Um problema comum também, que eu já vi bastante, é o pessoal não fazer a manutenção, a limpeza da placa-mãe. Então ela começa a acumular poeira, aí junta um monte de poeira. De repente o clima muda. Quando o clima muda, a umidade do ar muda. Então tudo que é poeira, ele vai puxar a umidade. Então você tem um monte de poeira na sua placa-mãe, nesses contatos dos chips, e essa poeira que está acumulada ali, entre um contato e outro, ela começa a acumular umidade, até que existe o contato elétrico entre uma perna ou outra aqui de um chipset ou de algum outro componente, e isso pode ocasionar um pequeno curto-circuito que pode até queimar a sua placa-mãe ou fazer ela desligar também. Então poeira é prejudicial e poeira pode sim danificar o seu equipamento caso exista poeira com umidade. Quando a gente junta essas duas coisas, poeira e umidade do ar, isso pode ocasionar sim problemas graves na sua placa-mãe. Então o terceiro motivo é problema de hardware, fique de olho aí. O quarto motivo eu não poderia deixar de citar aqui nessa lista, porque acontece, você inclusive que é técnico informático, que trabalha com manutenção de computadores, já deve ter passado por essa situação. Teve um cliente que uma vez mandou um computador aqui, e a gente constatou o seguinte, o computador desligava sozinho. Checamos, não era problema de superaquecimento e nem de hardware, a fonte estava funcionando normal. Mas no sistema operacional existe uma opção de gerenciamento de energia. E o computador desse cliente, o sistema operacional dele, lá em configurações, estava configurado para desligar automaticamente após um certo tempo. Então ele achava que era um problema no hardware, né, em alguma peça do computador, quando na verdade era uma configuração do sistema operacional. Então ele estava trabalhando ali normalmente e daqui a pouco o computador ele entrava, né, em modo de desligamento, o sistema operacional aparecia ali desligando e a máquina desligava. E ele achava que era um superaquecimento ou alguma coisa. Não era uma configuração do sistema operacional. Era um computador que ele tinha adquirido há pouco tempo e veio com essa configuração. Então, se você está utilizando o computador e ele não desliga abruptamente, se ele aparece ali desligando e começa a desligar o sistema operacional, pode ser alguma configuração no seu sistema operacional. Bom, agora nós já estamos na metade do caminho, então se você está gostando do vídeo, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e se você tiver alguma dúvida também, alguma sugestão, comenta aqui embaixo no vídeo. O quinto motivo, pessoal, e eu já peguei também computadores com esse problema, tanto notebooks quanto desktops, é o seguinte, quando o computador está com muito vírus, quando o sistema operacional está cheio de vírus, pode ocasionar sim o desligamento da máquina. Então uma vez eu peguei uma máquina que ela estava tão infestada de vírus que começava a causar problema ali, a máquina começava a travar e às vezes até desligava, muitas vezes a gente ia tentar usar a máquina e a máquina até desligava. Depois que a gente fez uma varredura na máquina e removeu os vírus, tinha muitos vírus ali naquela máquina, ela passou a ficar mais estável. E depois que a gente removeu completamente os vírus e fizemos uma restauração do sistema operacional, o problema de desligamento parou. Então muito cuidado, nos sites que você acessa, arquivos que você abre, né, pendrives desconhecidos que você conecta na sua máquina, isso pode infestar a sua máquina de vírus e pode ocasionar o travamento, roubo de dados e até o desligamento da sua máquina. Então tome muito cuidado com a segurança também.
O sexto motivo, ele também é comum, mas não chega a ser um problema no computador. Muitas das vezes você está utilizando a máquina e ela começa a atualizar o sistema. E daí ela pede para que você desligue a máquina, né? Reinicie a máquina. Então muitas das vezes o cliente está usando a máquina e de repente aparece um aviso: sua máquina será reiniciada em tantos minutos, né? Em tantos segundos. E ali o computador ele é desligado e reiniciado automaticamente. Então verifique se o seu computador está sempre atualizado, né? Se ele não está baixando atualizações, porque quando ele baixa essas atualizações, possivelmente ele vai pedir para você desligar ou reiniciar a máquina automaticamente, tá bom? O sétimo motivo que eu vou trazer aqui nesse vídeo é drives desatualizados, principalmente quando diz respeito a placas de vídeo. Eu já vi muitos computadores que desligam no meio de um jogo ou no meio de uma edição do Photoshop porque eles estão com os drives errados da placa de vídeo. É claro que outros drives também podem ocasionar o desligamento do computador, mas é geralmente drives de placa de vídeo. Tinha um cliente nosso que ele tinha uma placa da NVIDIA e ele estava com o modelo errado de driver instalado na máquina. Além das configurações não ficarem corretamente, né, da resolução, a máquina dele, quando superaquecia a placa de vídeo, ela desligava porque ela estava operando com um driver incorreto. Então verifique sempre se os seus drivers estão atualizados e se são os drivers corretos do fabricante para a sua placa de vídeo, drivers de chipset e assim por diante. Então os drivers também são muito importantes para o funcionamento do seu computador. E para quem não sabe o que é um driver nada mais é do que uma interface de software que faz com que o computador consiga interpretar de maneira correta o seu hardware. Então uma placa de vídeo, ele vem com um driver do fabricante que ele vai fazer com que a sua placa-mãe ela consiga se comunicar de forma mais eficaz e da forma correta e consumir todos os recursos adequados da sua placa de vídeo. Isso é um exemplo de driver de placa de vídeo. Então geralmente cada placa de vídeo, cada modelo ele tem um driver específico e assim por diante. Então esta foi a nossa sétima dica. Oitavo motivo. Softwares, né, programas problemáticos. Então, muitas das vezes tem alguns programas que fazem o computador desligar sozinho. Teve um caso que eu peguei, que o cliente ele tinha um programa de inteligência artificial no computador, que ele era um programa de deepfake, que trocava aqueles programas que, por exemplo, pegam a foto de um ator famoso e coloca a foto da pessoa no rosto do ator para fazer vídeos para o TikTok e assim por diante. Esse programa ele era tão pesado que ele fazia o computador do cliente desligar. E não é que o programa é ruim, é que às vezes ele não era compatível com aquela versão, né, de hardware ou sistema operacional do cliente. Então isso é raro de acontecer, mas existem programas problemáticos que podem fazer no momento de você executar aquele programa que a máquina seja desligada. Nesse caso do cliente, a tela ela ficava toda preta. Quando ela executava o programa, a tela ficava toda preta e daí não voltava mais, você tinha que reiniciar o computador automaticamente. Então fique de olho aí, se o seu computador está desligando quando você abre um determinado programa, pode ser aquele programa ou software que está problemático e fazendo a sua máquina desligar. Nesse caso, ou você tem que reinstalar o programa ou desinstalar do seu computador. Último motivo, né, o nono motivo, BIOS desatualizada. Também a BIOS do computador ele é um programa, né, básico que ele opera no seu computador, ele é responsável pela inicialização básica do sistema, né, da sua placa-mãe. Então é a BIOS que ela vai inicializar primeiro e depois aí ela vai iniciar os outros hardwares, né, se comunicar ali com HD e iniciar o seu sistema operacional. Então cada placa-mãe ela vem com a BIOS, né, que significa Basic Input Output System, sistema básico de entrada e saída. Então toda a placa-mãe ela tem uma BIOS, essa BIOS ela tem que estar atualizada, né, ou o máximo possível atualizada. Se estiver muito defasada, pode ocorrer sim de desligar o computador automaticamente. Existem algumas BIOS que são lançadas versões de correção. Então acontece que quando uma placa-mãe começa a apresentar algum problema devido à versão da BIOS, né, em relação a hardware, em relação a outros componentes, eles vão lançando atualizações. Geralmente essas atualizações são de compatibilidade, mas também existem atualizações de correções, né, para que parem de dar esses problemas. Então eu já peguei alguns computadores com BIOS defasadas, né, ou BIOS corrompidas que desligam sozinho, porque a BIOS ela também pode corromper. Nesse caso tem que ter um profissional para regravar essa BIOS, né, ou atualizar essa BIOS. Então, se você não tem experiência, não tente fazer você mesmo, tem que ter um profissional para atualizar ou regravar a BIOS da sua placa-mãe. O 10º item da nossa lista é sistema operacional corrompido ou com problemas. Então pode sim também ocasionar o desligamento do seu computador. Então se você tem um sistema operacional que ele está corrompido ou com muitos problemas, com muitos conflitos ali, ele pode chegar a um determinado momento que ele trava a sua máquina, ele pode exibir alguma tela ali, antigamente tinha a famosa tela azul da morte, né? Que era uma tela azul que aparecia e não sumia de jeito nenhum.
e provavelmente muitos já devem ter visto essa tela, e também às vezes causava o desligamento abrupto da máquina, né? Então o sistema operacional corrompido pode causar isso sim. E o que pode ocasionar isso? Arquivos corrompidos do sistema operacional devido ao mau funcionamento do HD, né? Hoje em dia tem muita gente que já utiliza SSD, mas antigamente dava muito problema nos discos de HD, né? Que corrompiam ali os arquivos, sistema de bad blocks e assim por diante. Então, quando o HD era mais antigo, dava muito esse problema de sistema operacional com arquivo corrompido e o sistema começava ali travar, da tela azul da morte e o sistema desligava automaticamente. Então essas foram as 10 dicas, né? 10 motivos que podem estar ocasionando o seu computador a desligar sozinho. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E uma dica muito importante, você quer se aprofundar um pouco mais? Aqui no canal tem vídeos completos ensinando você a realizar manutenção na sua fonte de alimentação, tá? Porque a fonte ela precisa de manutenção, não é só utilizar o computador. Também tem vídeos completos ensinando você a dar manutenção na sua placa-mãe, limpar a memória, limpar a placa-mãe, limpar aqui a ventoinha. Então se você quer se aprofundar em hardware, você está no canal certo. Porque se você levar numa assistência técnica, eles vão te cobrar aí, no mínimo uns R$150 para fazer um serviço de limpeza. Não, uma assistência técnica boa vai cobrar isso daí. Para abrir a tua fonte, fazer a limpeza, tirar toda a poeira, a mesma coisa na placa-mãe, higienizar a sua gabinete. E são coisas simples. Você não está consertando nada, nem trocando componentes. Limpeza é uma coisa simples de se fazer. Então se você curtiu, deixa aí o seu like, se inscreve no canal e muito obrigado e até a próxima.